mais sério, valeu? Um, dois, três. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos juntos, entrega! Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. É, você mesmo, irmão, você que está com essa pistola, esse fuzil aí na mão. Se liga nisso, Deus tem um plano pra você. Presta atenção nesse louvor. Não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem te tocou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. É, você mesmo, irmão, você que está com essa pistola, esse fuzil aí na mão. Deus tem um plano pra você. Presta atenção nesse louvor. Não adianta se esconder, pois eu sei que esta mensagem te tocou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fala pessoal, estamos aí no mais um programa Homens de Honra. Estamos aí para adorar ao Senhor com vocês, celebrar ao nosso Deus que é poderoso e digno de toda a honra e toda a glória. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Declare isso ao Senhor. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil
mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele nunca. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste de nós nunca. Nunca ele abre mão daquilo que ele tem feito, daquilo do seu amor por nós. Vamos lá compartilhar um pouco dessa palavra de Deus hoje aí. Queremos conversar sobre você, sobre a vida de um profeta. Profeta Jonas. Olá pessoal, vamos ler Jonas capítulo 4, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Termina assim. Interessante, né? Fala aí, meu irmão. A palavra de Jonas é uma palavra que se enquadra muito aos nossos dias, porque a gente vê um homem de Deus, um profeta, chamado para ir profetizar uma nação grande, e ali ele atenta contra Deus quando ele não cumpre o seu propósito. Isso é muito claro o tempo que a gente vive, onde as pessoas estão se endeusando, colocando suas vontades, seus desejos à frente daquilo que Deus realmente quer. Pouco importa a vontade de Deus, pouco importa o que Deus tem pra gente, que na verdade o que importa é a nossa vontade. Independentemente se vai afetar A ou B, o que importa é a nossa vontade, o nosso eu, colocando-se inclusive na frente da compaixão do nosso Deus. E pensar em Jonas é uma coisa muito importante, né? Porque Jonas é um profeta que Deus convida ele para fazer uma missão numa outra terra distante, e Jonas se recusa a fazer porque ele tem algumas pendências contra aquele povo. Ele tem algumas questões no seu coração, até justificáveis aos olhos humanos, que ele poderia ser contra aquele povo pela sua crueldade, por eles serem contra até o próprio povo de Israel e dominar o povo de Israel durante um tempo, atacá-los. Mas Deus convida naquele momento aquele profeta para ter um coração compassivo, ter um coração doador, de ir até um povo e proclamar a mensagem que é do Senhor. Fala de uma questão do nosso coração, que a gente precisa se dobrar à vontade de Deus, mesmo que ela pareça contrária à nossa. Não é isso, meu irmão Daniel? Boa noite. Compartilhando um pouco o que vocês estão falando aí e trazendo um pouco para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vida pessoal. Muitos de nós temos o Jonas como a história em quadrinho. Aquele homem que a baleia engoliu ele, né? Mas a gente não pode se esquecer que ele era um desobediente. Ele desobedeceu aquela ordem, né? E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade de obedecer ao nosso líder, de obedecer ao nosso pastor. Muitas das vezes se fazemos de vítima. Se colocamos perante a sociedade como vítima. Mas muitas das vezes a gente só está desobedecendo a Deus. Porque Deus manda a gente tomar certas direções e a gente simplesmente diz não. E aí a gente julga Jonas. E fala, pô, Jonas desobedeceu, mas se a gente for colocar, o nosso dia a dia é assim. Deus tem nos chamado para fazer a sua obra, fazer a vontade dele. E muitos de nós simplesmente têm agido como Jonas. A única diferença é que Jonas foi engolido pela baleia. O que tem sido a nossa baleia todos os dias? O que tem nos engolido todos os dias? Porque quando Jonas foi engolido pela baleia,
apesar de tudo, aquilo era a misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas, pô. Dando uma segunda chance para ele. Sim. E você fez um comentário aí, eu vou fazer esse comentário novamente aqui. O comandante do navio vendeu o ingresso para Jonas entrar na vida do navio dele. E o desobediente estava lá no porão. E muitas das vezes tem algo na nossa vida que a gente não quer jogar fora. Igual eles não quiseram jogar Jonas fora. Sim. Mas tem algo na nossa vida que para deixar de desobedecer a Deus, a gente tem que jogar fora. É aquela questão da relação, né, Daniel? De que a gente está caminhando com o Senhor, vai chegar um momento que a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Ou a gente abre mão, ou a gente está deixando algo entrar na nossa vida. E aí, simplesmente porque a gente deixou essa coisa entrar, a nossa vida está toda conturbada, porque justamente a gente não prestou atenção com o que entrou, e às vezes entrou até de maneira lícita, né? Como tu falou, Jonas pagou passagem. Ele quis entrar e ele pagou por aquilo. E é interessante pensar sobre essas coisas, porque você falou uma coisa que é muito importante. Geralmente, a gente aprende a ler a Bíblia olhando os personagens de uma maneira muito alheia à nossa própria nossa relação e à nossa vida. Só que eles falam da gente. Eles falam completamente de nós, da nossa natureza, eles falam da forma que a gente se relaciona com as pessoas, eles falam dos nossos sentimentos, e a gente muitas vezes está assim. E aí eu vou trazer uma coisa ainda só para caminhar a gente também, adorar ao Senhor e a gente concluir também essa palavra. Será que a gente em algum momento também não somos esse hospedeiro na vida de alguém que está causando mal? Porque às vezes Deus te levou para um lugar e Ele quer que você chegue naquele lugar e você frutifique, porque Jonas poderia ser o cara da bênção naquele navio, mas porque ele desobedecia ao Senhor, toda a tempestade foi causada para que justamente Jonas entendesse e acordasse. E lembrando que Jonas pediu a morte. Jonas não pediu assim, me volta lá para o cais que eu vou resolver meu problema com Deus. Não, ele falou assim, me lança no mar. E foi Deus, e isso é bonito de ver, que até diz alguns teólogos que isso é Deus se mostrando com uma face carrancuda. É Deus no grande peixe se mostrando misericordioso a Jonas. E às vezes, a grande dificuldade que eu e você, nós estamos passando na nossa vida, nada mais é do que o cuidado de Deus para a gente não se perder. Porque se Ele não fizesse isso, provavelmente a gente se perderia, continuaria de mal a pior e se afastaria totalmente da presença do Senhor. Isso é uma verdade. É muito bom, né, falar da palavra de Deus. Então eu agradeço pela oportunidade, deixando claro que o nosso pastor Antônio nesse momento não se encontra, está em outro compromisso, mas aqui a gente deixa um forte abraço para o nosso líder, nosso pastor Eliseu Rocha. Deixar o convite, né, aqui também, para todos os homens da nossa igreja, da CIB Gramacho, a estar participando do nosso encontro, né? Nosso encontro vai voltar a ser quinzenal. E eu deixo aqui o convite para todos os homens da igreja, que não é da nossa igreja, que tem o desejo de conhecer o nosso trabalho. O nosso trabalho transcende somente a isso aqui. Nós queremos estar na rua, evangelizando, falando do amor de Cristo. Amém? Abraão. É isso aí. Jonas, ele é a tipificação da sociedade do século 21. Da sociedade muito conectada, que quer se afastar, que quer sempre encontrar uma desculpa para desobedecer, né? Quer esconder-se lá no fundo do barco, dormindo, quando na verdade sabe que está pipocando lá em cima uma tempestade e não quer enfrentar os problemas. Que nós possamos sair dessa zona de conforto, dessa zona que nos adormece, mas de maneira voluntária, e que a gente fica cego dentro da nossa vontade, dentro do nosso desejo. A gente vive uma época de hedonismo puro, ou seja, a busca do prazer pelo prazer. E isso vai criando uma cauterização na nossa mente tão grande que impede da gente ver o agir de Deus na vida das pessoas. Impede de perceber que Deus, Ele quer que nós tenhamos compaixão pelo nosso próximo, que nós tenhamos compaixão até com quem pensa totalmente diferente da gente, de lado seja político, seja religioso, seja no trabalho, seja na sua casa. Que o cristão verdadeiro, ele vai sempre propor, né, as misericórdias de Deus, ele vai ser o embaixador do poder de Deus aqui na terra. E é manifestado, né, através da obra de Cristo.
A obra de Cristo, né? Nós temos essa comissão, manifestar a obra de Cristo na terra. Sim. É isso a ser verdadeiro cristão. Eu acho interessante, e aí pra gente cantar, pensar uma coisa, Abraão. A palavra de Deus, Jesus ensinando lá no Sermão do Monte, ele disse que se a gente amar aquele que nos amam, não tem propósito nenhum, porque isso qualquer pessoa faz. E ele convida a gente a amar aqueles que são considerados inimigos, aqueles que são completamente diferentes, são o avesso de nós. E nessa mesma passagem de Mateus, na bem-aventurança, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar. Isso é lindo demais. Jonas vai fazer isso também. Depois que ele entra na barriga do grande peixe, ele ora. E aí eu queria cantar, a gente finalizar mais esse momento aqui com você, você aí na sua casa, falando com Deus. Eu quero cantar junto com você aquela música que é uma oração, que a gente vai declarar que é o Pai Nosso que estás no céu, e que a vontade dele seja feita. Porque eu creio que à medida que a gente declara essas coisas, pedindo que o reino dele venha, a vontade dele venha, a nossa vida é transformada de glória em glória, e aí a gente consegue encarnar o discurso, a gente consegue encarnar Jesus Cristo e suportar as lutas que forem, e aí encontrar um ninivita não é problema. É verdade. A gente não vai ter problema, porque vai ser Cristo em nós, encontrando o ninivita, encontrando o gentil, encontrando todo aquele que é diferente, lembrando que Cristo veio para salvar, libertar e redimir todos aqueles que o confessarem com o nome dele. Amém? E eu quero cantar com você na sua casa. Faça disso uma oração. Pense aí na sua vida, nas suas relações, onde está faltando Cristo, a luz de Cristo brilhar. E você declare isso. Vamos lá? Pai nosso do céu, santo é o seu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Onde? Na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Teu reino vem. Diga ao Senhor, teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem. Declare isso ao Senhor. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém.
Que assim seja na sua vida. Que você permita que a presença do Senhor te transforme, te mude, te confronte. E que você venha viver uma vida que seja como essa canção, que declare que teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento aqui juntos. Muito obrigado de podermos estar entre amigos e podermos falar do Senhor e com o Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Obrigado pela nossa conversa, essa rápida reflexão a respeito de Jonas. Que isso crie fruto em cada coração e que cada pessoa venha se ver também como um Jonas. E à medida que se enxergar desta forma, venha buscar um encontro com o Senhor e ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada. Que seja assim, para a glória do Senhor, para todos sempre. Amém, amém e amém. Tenha uma noite abençoada, que Deus cuide de você e da sua família. Estamos aí para mais um programa para abençoar a sua casa. Compartilha, curta, deixa seu comentário e aí você divulga essa palavra de Deus para as outras pessoas que precisam receber e ouvir do Senhor essa mensagem. Amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus.